Olá você que passou na primeira fase da UAB, meus parabéns. Neste momento eu gostaria de dividir com você algumas informações, passar algumas dicas essas que me ajudaram a obter aprovação na segunda fase da UAB também, quando eu prestei a minha prova. E graças a Deus hoje eu estou aprovado. Primeira coisa, gente, que nós precisamos aprender. A prova da UAB, ela costuma humilhar aquele que é exaltado e costuma a exaltar aquele que se humilha, que tem humildade de reconhecer que precisa aprender. A OAB não tem aquele que manja muito, não tem aquele que sabe muito, não tem doutrinador fazendo prova. A OAB, na prova da OAB segunda fase, tem alunos que tem que fazer o que o examinador acha que é certo e acabou. É isso, não tem que inventar, não tem que se dar sua opinião, não tem que se fazer questionamento, nada disso, você tem que aprender. Primeira fase, ou primeira dica, gente, como que você deve estudar para a segunda fase da OAB. O que você tem que saber? O que eu posso levar para a prova? Você pode levar uma CLT, pode levar letra de lei, anotado pode, só não pode comentado. Então a gente sempre recomenda aquela CLT organizada da Isabel Gravatar, porque nela tem os artigos de lei, e embaixo já tem a súmula, já tem os artigos de lei mesmo que fazem referência, e isso ajuda muito na hora da prova. Gente, não é difícil fazer a prova da OAB, mas não inventa. Quando você for começar a estudar, fazer cursinho, que é recomendado fazer o cursinho, procura se dedicar bastante nas questões. Por que as questões? As questões são teses, e a prova, a peça, mesmo que você saiba fazer uma peça magnificamente bem, você vai precisar saber as teses para defender cada uma. Se você fizer uma peça razoavelmente, de forma razoável, uma peça simples, mas que você souber rebater fundamento por fundamento jurídico, isso vai garantir a sua aprovação. Mas se você souber fazer uma peça super eloquente e errar o fundamento jurídico, de nada valeu. Então compensa você saber fazer as teses bem feitas e saber fundamentar, gabaritar a letra de lei e fazer uma peça simples. Não precisa inventar demais. Pessoal, aprenda desde o começo, agora que você vai começar a fazer o cursinho, a CLT que você vai usar no dia da prova tem que ser a CLT que você costuma usar agora. Tem que ser a CLT que você vai fazer o cursinho. Por quê? Porque você precisa se familiarizar com a sua CLT. Na hora que você pensar em um assunto, você tem que abrir ela e já está marcado, você tem que já estar feito a anotação, grifado com marca-texto. Tudo isso você precisa se familiarizar com o seu material. Qual que é o segredo-chave para passar na segunda fase da OAB? Saber consultar a CLT. É isso que precisa. Tem pessoas que manjam muito de direito, mas se você pergunta onde está o artigo, ele não sabe. Se pede para ele pesquisar, ele não vai saber pesquisar. Por quê? Falta de intimidade com a sua CLT. Esse é um problema grande. O segredo para passar na segunda fase da OAB é você saber localizar os artigos de lei que vai gabaritar a sua prova. Geralmente eles botam 5, 6, 7 teses na peça e mais 8 questões. Se a sua prova tem 7 teses, você procurou a primeira, não achou, 10 minutos no máximo, pule para a próxima, porque compensa mais você primeiro achar todas as outras e depois, se tiver tempo, vem fazer essas que você não achou. Por quê? Porque se de repente você gasta tempo demais lá, passou o tempo da prova, você não vai conseguir terminar a sua prova, você vai tirar 0, não vai adiantar, você vai reprovar. Então, pesquise primeiro, gente, todas as teses, tanto das questões, porque a questão tem um peso muito grande. Pesquise primeiro as questões e junto pesquise também as teses da própria peça. Pesquise tanto as teses da questão quanto as teses da peça, das questões quanto as teses da peça. E aí você vai fazendo um apanhado geral. Não faça resumo da peça porque não dá tempo. Se limite a localizar as questões, a fundamentação jurídica e artigo por artigo. Deixa tudo pronto. Faltou 1 hora e meia para terminar o tempo, vai fazendo o que você tem na mão. Se você tem 3 teses, faz a sua peça bonitinha só com as 3 teses. Conseguiu achar as questões? Faça as questões. Pessoal, agora eu vou dar uma dica para você de cursinho. Cursinho, pessoal, vocês têm que fazer um cursinho bom. Um cursinho, no mínimo, ele tem que passar todas as peças que pode cair na OAB.
desde inicial, que seria a reclamação trabalhista, contestação, reconvenção, exceção, todas, mandado de segurança, não tem limite, você tem que ir participar de um cursinho que faz todas. Depois, tem cursinho por aí que não passa questão. Gente, isso é um absurdo, a questão é que vai te trazer para a prova. Estudar a questão é que vai te ensinar a tese jurídica, você vai conseguir gabaritar a sua prova se você souber localizar as questões, se você souber buscar as questões na CLT. Se você não sabe buscar a questão, se você não tem familiaridade em localizar a questão, você não vai ter familiaridade em localizar a tese também da sua peça. Você vai tomar pau na peça e nas questões. Então, procure um cursinho, gente, que dá pelo menos no mínimo umas 200 questões para você fazer. E se você for fazer em Guarulhos, eu recomendo que você faça o cursinho do Rosendo. Por que o cursinho do Rosendo? Eu não tenho aqui procuração para fazer propaganda do cursinho do Rosendo, mas eu posso falar com propriedade porque eu estudei lá. No cursinho do Rosendo, assim, ele explora demais, ele explora muito. Você não tem domingo, não tem feriado, mas a vantagem é que você passa. Pelo menos umas 200 a 300 questões ele obriga você a fazer e vai corrigir aluno por aluno, questão por questão. Vai anotar onde você errou. É interessante isso? Gente. Tem outros, se você está em São Paulo, em Arujá, Santa Isabel, compensa você vir para Guarulhos fazer o cursinho do Rosendo. Mas se não tiver, também tem LFG, tem Damásio. O LFG eu não sei se faz, o Damásio eu sei que faz a segunda fase. Mas o do Rosendo eu ainda considero que ele é melhor do que o Damásio, porque ele dá muita peça e porque ele dá muitas questões. Tem colegas que fizeram comigo, que fizeram o Damásio, reprovou na segunda fase, veio fazer o cursinho do Rosendo e passou na segunda fase. Eu, graças a Deus, eu passei na primeira, eu não tinha nem terminado a faculdade, eu já passei na primeira, porque eu fiz o cursinho do Rosendo. Então, nessa questão aí, pessoal, se você estiver em Guarulhos, eu recomendo. Se você estiver em outro estado que não tiver o cursinho do Rosendo, o que você faz? Pessoal, aprenda a lidar com a sua CLT, tenha familiaridade com a sua CLT. E se no cursinho não der questão, cobre do coordenador do curso que precisa passar questão, precisa passar tese, no mínimo umas 200, 300 questões. Se você não fez cursinho, gente, o que você faz? Pegue as questões da OAB, pegue as provas anteriores. E outra coisa, se de repente a OAB gabaritou nenhum determinado artigo, você não concorda muito, esquece o que você concorda. Repete o que a OAB gabaritou, porque geralmente a OAB costuma repetir as teses. Se de repente você tiver dúvida, o que você faz? Põe as duas teses, porque é melhor você pecar por excesso do que pecar por falta. Se você colocar as duas teses e uma delas estiver correta, a OAB vai considerar as duas. Geralmente a OAB às vezes tem questão que ela deixa 4, 5 opções. Se a pessoa fizer uma dessas, já está aprovado. Agora imagine um examinador que pega a sua prova para corrigir e vê lá que ele deu 5 teses e você acertou as 5. Já imaginou o que é isso? O examinador já vai corrigir a sua prova com outros olhos. Pessoal, não tenha medo de escrever. Escreva, sem precisar exagerar, mas busca na sua CLT todos os fundamentos que você achar para responder cada questão, busca e coloca na sua prova. Eu quero desejar boa sorte para você, que Deus abençoe você, te ajude a lembrar de tudo que você estudou. E não esqueça, gente, quem estiver em Guarulhos, faz o cursinho do Rosendo. Eu fiz lá, salvo engano, a minha turma aprovou 100%, diversas turmas do cursinho dele aprovou 100%, e eu aproveito a oportunidade também para mandar um beijo para o meu professor, um abraço. E esse vídeo, professor, eu estou fazendo como forma de gratidão, porque o senhor me ajudou, o senhor foi um canal de bênção na minha vida, o senhor foi um instrumento de Deus para me abençoar, bem como os meus colegas que também foram aprovados. Faz tempo que eu não te vejo, mas receba esse vídeo como uma forma de homenagem e de agradecimento. Obrigado, professor, obrigado, Brasil, boa sorte aí na prova.